Paz, amados, estamos de volta com o nosso programa da segunda-feira, Momentos de Cura e Libertação, e este módulo é o maior porque fala de cura interior e a gente quer fazer bastante detalhado, bem com calma, para que você receba toda a revelação e possa não simplesmente conhecer, mas participar e receber a bênção de Deus. Você que está entrando agora, por favor, assista desde o início para não perder a sequência. Hoje eu quero entrar, já que terminamos a questão do perdão, agora especificamente nos traumas que necessitam uma ministração de cura interior. E quando a gente analisa uma série de questões de trauma, eu tenho que falar daquele que talvez seja o mais importante, não que os outros não sejam, por favor, entenda isso, mas aquele que de alguma maneira tem influenciado mais as doenças das pessoas, que se chama rejeição. Esse é o ponto número 1, é um dos gigantes da cura interior que precisam ser destruídos, um dos gigantes que precisam ser mortos, né? Quando a gente pega, por exemplo, pessoas como Davi, o rei Davi, eu analiso um pouco a vida dele e começo a tentar descobrir por que ele caiu tanto em pecados e por que ele também se omitiu quando um dos filhos fez incesto com a própria irmã e depois o outro matou o outro, e de alguma maneira Davi se omitiu. Então a gente começa a analisar um homem segundo o coração de Deus, tão poderoso como o rei Davi, que venceu todas as batalhas, foi o maior rei de Israel. Por que tantas falhas e por que tanto sofrimento? Por que muitos dos seus salmos falam de alma abatida? Muitos dos seus salmos falam de que ele está com a sua alma doente, seus ossos secaram, parece que ele está sempre amargurado, sempre triste. E aí você começa a analisar que ele foi uma pessoa muito rejeitada. Se você estudar a história de Davi, com os detalhes que estão intrínsecos, e que muitas vezes não estão explícitos, mas estão intrínsecos, quando Davi vai receber a unção de rei, quando o profeta Samuel vai até a casa onde ele mora, você começa a observar aí as rejeições. Primeiro, todos os irmãos já estão dentro de casa para jantar, é hora de jantar. Mas o único que não está ali é Davi, está lá fora ainda cuidando das ovelhas. Ou seja, de toda a família, Davi que cuidava mais das ovelhas como jovenzinho e era muito maltratado pelos irmãos. E pensa numa coisa muito interessante, né? Cabeça normal a gente pensa melhor. Um homem chega na casa de alguém e diz que um dos filhos vai ser ungido rei de uma nação. Isto é uma coisa assim fantástica. Qualquer pai, qualquer mãe ficaria orgulhosos de ter um filho escolhido no nível desse. Então veja que o próprio pai Jessé apresenta todos os filhos. E Deus fala no coração de Samuel, o profeta, nenhum desses. E Samuel, que não conhece a família, pergunta para o pai, mas não tem mais nenhum filho. Veja aí, para aí, você veja que o pai Jessé, nessa hora, tem mais um. Olha que coisa forte. O pai esqueceu que tinha um filho chamado Davi e que deixou ele lá fora cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos estão sendo apresentados para um deles ser ungido rei. Na sequência, Davi entra e Samuel, o profeta, unge Davi, rei de Israel, na frente dos irmãos, na frente do pai, na frente da mãe. E eu acho que um pai que visse um filho ser recebido para ser rei de uma nação, o principal homem de uma nação, eu daria a maior festa. Naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, eu daria uma grande festa em homenagem ao meu filho. Mas você vê a história, o pai não deu nenhuma festa, nenhum jantar, nem os irmãos, nem a mãe. Ou seja, um jovem ungido rei e cuja família não deu a menor importância para isso. Se você vê a sequência, você vê que depois os irmãos vão para a guerra, e Davi, que já é ungido rei, o que ele faz? Mandam ele para a guerra para levar comida para os irmãos. Mas Davi era uma pessoa muito submissa. E essa era a grande verdade de Davi. Agora, quando você chega na história, você descobre que ao chegar na guerra e levar comida para os irmãos, o irmão
um dos irmãos, talvez o mais velho, repreende Davi, ainda chama ele de presunçoso, quer dizer, totalmente rejeitado, né? Se você continua a história de Davi, você descobre que o sogro dele queria matá-lo. O sogro dele persegue ele, tenta matá-lo diversas vezes. Olha quanta rejeição Davi foi recebendo em sua vida. Depois ele casa, agora ele é rei de Israel. Imagina, ele tem trono, ele tem coroa, ele é respeitado por toda a nação. E veio um desejo no coração de Davi, de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, porque ele entendeu a importância disso. E quando a Arca da Aliança vem, Davi se despe do seu veste real, ou seja, diante de Deus, eu não sou nada, ele está dizendo. E começa a dançar na frente da arca, entrando em Jerusalém. E quem aparece na janela da casa? A sua esposa. E que fala besteira sobre ele, ridiculariza ele, chama a atenção dele. Veja, ele é rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo sogro, rejeitado pela esposa, rejeitado pelos filhos, porque um dos filhos quis matá-lo. Então, é um homem que tem um espírito de rejeição dominando a vida dele. Esse é o motivo porque Davi caiu tantas vezes e tinha tanta alma, daquele jeito que escreve o Salmo, sempre falando alma abatida, alma em desespero, chorando, passando as noites em choro. Ele era um homem triste, apesar de ser um grande vitorioso por causa da rejeição. A rejeição, ela tem níveis sobre uma pessoa. Existem os níveis mais fracos e os níveis mais fortes. Eu diria que os níveis mais fortes são até perigosos para levar uma pessoa até o endemoniamento. Mas o que manda na rejeição? Principalmente quando a rejeição é dos pais. E esse é o grande problema, quando uma mãe rejeita seu filho, ou quando um pai rejeita o filho. Esta marca vai trazer consequências gravíssimas. Eu não estou aqui afirmando que todos os casos de homossexualidade são provenientes, mas no nosso ministério, em todos os casos de homossexualidade que nós tratamos, tanto de homem como de mulher, todos, sem exceção, foram baseados numa rejeição que começou muitas vezes no ventre da mãe. Quando a mãe descobriu que estava grávida, aquele sentimento de, não é o momento, não estava esperando, isto é suficiente para marcar uma rejeição. Quando o pai descobre que a sua esposa está grávida e dá uma palavra do tipo, por que agora? Você tem que tirar essa criança, pronto, a rejeição já foi marcada. Porque a própria psicologia, a ciência provam que o feto no ventre da mãe recebe a informação de tudo que a mãe recebe, de todo o sentimento que a mãe passa, entra nas suas memórias, e quando ele nasce, ele já nasce com aqueles traumas que vêm do ventre. Então o que nós falamos? A primeira impressão é que marca a vida de alguém. Eu gosto de um exemplo, quando alguém fala de um bom restaurante para você, e começa a falar desse restaurante que você não conhece, e esse restaurante realmente é 5 estrelas, é algo poderoso, o ambiente, tudo, e um dia você resolve ir nesse restaurante para conhecer, e quando você chega nesse restaurante, na porta do restaurante passa um rato. Presta atenção, esse rato não é de lá, nunca apareceu, só naquele dia. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer essa cena, mesmo que o restaurante seja de primeira qualidade, 5 estrelas, tenha um ambiente bom, a comida foi excelente, você vai lembrar do rato. Por quê? A primeira impressão é que marca a vida das pessoas. Então, quando uma mãe diz assim, eu não estava preparado para receber essa criança, já marcou a rejeição, mesmo que no momento seguinte a mãe diga, não, mas eu quero essa criança, e ama essa criança, e essa criança passa a ser amada de verdade, mas aquela primeira impressão já foi gravada. Esse é um caso de rejeição mais simples, mas existe um caso da rejeição mais grave, quando a mãe tenta um aborto, ou o pai quer que a mãe tente o aborto, é uma tentativa de aborto, e o aborto não acontece, a criança nasce com alto grau de rejeição. Por isso a rejeição nos altos graus pode levar uma criança
quando ela é muito rejeitada, há muitas questões, como a homossexualidade, a troca da personalidade da criança. Essa criança rejeitada, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da criança rejeitada, como é que Satanás vai atuar forte numa criança rejeitada. E aí você chega à conclusão que a adoção de crianças é tremenda e deve ser feita, é uma das melhores coisas, mas toda criança adotada vem de rejeição, quer queira ou quer não são seus pais biológicos, de alguma maneira eles passaram, não importa, talvez os pais morreram, talvez é mãe solteira, talvez a mãe não quis, há N motivos de uma adoção, mas uma criança adotada, com certeza absoluta, ela tem que ser tratada na questão das rejeições para não gerar traumas futuros que pode levar à homossexualidade, à rebelião, a abandono, até suicídio pode acontecer em crianças que estão debaixo de um grande espírito de rejeição. Mas eu quero dizer para você que há alguns sintomas que você pode, ao olhar uma criança em especial, começando já desde pequeno, a descobrir sintomas de rejeição. Por exemplo, uma pessoa rejeitada, ela não consegue se relacionar muito bem, ela faz uma muralha. E a gente pergunta, mas por quê? Se ela está rejeitada, tem o sentimento, por que ela já faz uma muralha? Porque ela não quer sofrer de novo. Ou seja, a rejeição foi tão forte na sua vida que a sua própria mente bloqueia para não sofrer. Para não sofrer de novo, é melhor não se relacionar com ninguém. É melhor ficar fechado no seu cantinho, é melhor fazer uma muralha e assim por diante é a rejeição. Outra questão da rejeição é uma pessoa que desconfia de todo mundo, desconfia das amizades, desconfia do marido, desconfia do noivo, desconfia do namorado, porque todo mundo pode rejeitá-la na sua concepção. Então, por causa disso, ela cria essa desconfiança. E, com certeza, vai aparecer um ciúme excessivo na vida dessa pessoa, dessa criança, por causa da rejeição. E uma insegurança muito grande. Uma criança rejeitada, um adolescente rejeitado, ele precisa ser amado. E uma das maneiras de ser amado é mostrar sua insegurança. Então, por exemplo, um exemplo pequeno, ele vai se vestir ou ela vai se vestir, ela tem que mostrar para todo mundo se ficou bom, se todo mundo se agradou, se está ótimo assim, porque ela precisa sentir o amor e a segurança dos outros na sua vida. Esses são alguns sintomas desse grande gigante de rejeição, mas eu quero declarar para você que através da cura interior a rejeição cai por terra, esse gigante é abatido e você pode ser uma pessoa normal, uma pessoa altamente curada pelo poder do nome de Jesus. Por isso eu quero encerrar hoje esse módulo número 10 nesse ponto, porque nós vamos continuar nos próximos ainda sobre outros gigantes, como o ressentimento e outros tipos de rejeições que acontecem. Vamos dar exemplos até chegar no tempo de a gente orar para que você seja curado no seu interior de todos os traumas que você vai identificar à medida que você assiste os nossos programas. Então, encerrando, quero recomendar, insistir que você entre no nosso site específico do Shop Shekinah e adquira esses livros. Vão ser altamente edificantes para você. Esse Diga Satanás Touché, que é para adultos, e Crianças Precisam de Libertação, para crianças, onde você vai ver todos esses detalhes com exemplos para você poder ministrar, inclusive, a outras pessoas. Então eu quero te abençoar, não esquece de se inscrever no canal, dar o like e apertar o sininho. Em nome de Jesus, te abençoo. Até a próxima reunião, em nome de Jesus.